Aleluias. Invoquei ao Senhor e Ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluias. Perto está o Senhor, aleluias. O Emanuel está conosco, o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco, mesmo que a situação diga que não, Ele está conosco para nos livrar, para nos proteger de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é contra nossas vidas. O nosso Deus, o poderoso de Israel, Ele está conosco para nos livrar. Glória a Deus, mais um dia hoje da nossa campanha, exaltando e glorificando a Deus e declarando: nenhuma unha, diabo, nenhuma unha daquilo que é nosso vai ficar nas tuas mãos. Nenhuma unha da nossa família, dos nossos amados, nenhuma unha da nossa saúde, nenhuma unha sequer das nossas finanças, nenhuma unha daquilo que é do nosso ministério, nenhuma unha das promessas de Deus, nenhuma unha da nossa família, nem uma unha daquilo que Deus nos prometeu vai ficar nas mãos do maligno. Nenhuma unha. Nós declaramos assim, em oração e em jejum, e declarando: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, não vai nos faltar nada, nem coisa pequena e nem coisa grande, porque Ele é o nosso pastor. Então, iniciamos hoje, nesta manhã, o nosso tempo de oração diante do Senhor, nosso tempo de clamor. Eu nunca ouvi falar que um filho de Deus tenha clamado diante do altar de Deus, se arrependido dos seus pecados e por Deus tenha sido esquecido. Não, impossível Deus esquecer dos seus filhos que clamam, que invocam e que buscam. Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele pagou um alto preço para que você, eu, nós fôssemos salvos, livres da ira do diabo. Então nós vamos continuar a declarar: nenhuma unha, Satanás, daquilo que é nosso por direito, por aliança, por promessa, vai ficar nas tuas mãos. Nada no Egito, nada, nenhuma unha. Deus nos fez promessa e Ele é fiel, Ele é poderoso. Então não olhe a situação, não olhe as afrontas do diabo, não olha para a dificuldade, avança em oração e em jejum, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom dia com Jesus, povo de Deus. Um dia de bênção, um dia de vitória. E nenhuma unha vai ficar no Egito, porque prestaremos culto a Deus. Entregaremos no altar do Senhor as nossas primícias. E vamos declarar também: não temos aliança com o diabo. Vamos consagrar nossas vidas no altar de Deus e declarar: Satanás, eu não tenho aliança com você, nem eu e nem a minha casa. Davi disse assim: não está assim a minha casa? Não está toda essa luta, essa tribulação na minha casa? Porém, Deus comigo estabeleceu uma aliança. Então, nós declaramos isso. Não está toda essa luta, toda essa situação, momentos difíceis estamos atravessando, porém, o grande estabeleceu conosco uma aliança. Glória a Deus! Aleluias! Nenhuma unha, Maria Ângela. Nenhuma unha, nada vai ficar para trás.
vamos chegar à terra prometida com tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Faraó endureceu o coração, mas Deus quebrou o coração de Faraó e disse: nenhuma unha do meu povo vai ficar nas tuas mãos. Pode soltar, solta. Esse é o nosso posicionamento. Povo de Deus, a palavra de Deus não morre. A palavra de Deus não envelhece. A palavra de Deus não é depositada em um arquivo. Ei, mas a palavra de Deus continua viva e eficaz. Glórias! Ricaia! E ela trabalha dentro daquilo que Deus quer nas nossas vidas. E quando Deus encontra um coração aberto, quando a palavra vem e encontra um coração que diz: sim, Senhor, eu creio, eu acredito. Ei, a palavra de Deus vem fluindo e dá fruto. O segredo é a fé. Glória a Deus, aleluias. Mais um dia de oração, de jejum, diante do altar do Senhor. 8º dia da campanha. Vamos em frente com a nossa consagração diante do altar dele, com a nossa fé, com o nosso jejum, olhando para ele. Porque quando nós olhamos para Jesus, a nossa fé aumenta, nossa fé cresce. Nós vamos colocar todos os pedidos diante do altar do Senhor. Nós vamos colocar as fotografias. Nós vamos estar colocando diante do altar de Deus tudo aquilo que nós precisamos, que haja uma intervenção de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, não vamos esquecer de trazer a água, vamos ungir a nossa água e vamos clamar os céus. Porque na terra, tudo está falando que é dificuldade, que é ruína e etc. Mas o céu responde diferente quando o crente clama com fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus é fiel e o Senhor está atento a ouvir o teu e o nosso clamor. Em nome de Jesus, glória, aleluias. Vamos clamar, Maria Ângela. Deus é fiel e Deus é poderoso. Deus não caduca, Ele não esquece daquilo que falou para nós. Que o Senhor nos dê ouvidos afinados, Laisa, para ouvir e discernir a voz de Deus. A voz de Deus é como voz de muitas águas. Oh, bradou o leão da tribo de Judá ao favor desse povo nesta live. Ricabadaia, bradou o leão ao nosso favor. Ei, quem não temerá? Bradou o leão ao nosso favor. Solta o que é do meu povo, Satanás. Ricabadarabasteia. O diabo tem que retroceder, tem que soltar, porque nós estamos debaixo da segurança máxima. E essa segurança chama-se Jesus Cristo justo. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo vivo. Não esqueça disso. Em nenhum momento você, nós estamos debaixo da máxima segurança. Isso, se você já fez com Deus uma aliança, se você já entregou a tua vida nas mãos de Jesus, ei, o diabo não pode te tocar. Se você já entregou a tua vida nas mãos de Jesus, a tua casa, a tua família, a tua descendência, por causa desta aliança, estão protegidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então vamos separar esses minutos para clamarmos ao Todo-Poderoso, para buscarmos a face dele e declarar: Deus, somos as pessoas mais dependentes do Senhor na terra. Somos o povo nessa terra que mais depende de Deus. Não somos autossuficientes, somos dependentes do Deus vivo. E este Deus tremendo e poderoso, Ricalabacaia, ele ainda dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E nós então venceremos todas as barreiras, porque ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. O fiel é ele, o grande, o fiel. Ele está conosco.
Então nós vamos clamar. Nós vamos suplicar o favor do Senhor. Graças a Deus. Nós precisamos colocar Jesus Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Em primeiro lugar. Quando nós colocamos Jesus em segundo plano, dá tudo errado. Fica tudo enrolado no meio do caminho. Uma vida enrolada, uma vida atrapalhada. É quando nós não damos prioridade a Jesus. Mas quando nós recuamos, passamos para o banco de trás, para o banco do passageiro e entregamos as nossas vidas para Ele dirigir. E damos a Ele prioridade. E declaramos: Tu és o máximo na minha vida. Quem dirige e controla o meu viver, a minha vida, é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, gente. Ele faz maravilha. Porque Ele é fiel. Porque Ele é tremendo. Porque Ele é poderoso. Aleluia. Nós não temos nada e nem ninguém nas nossas vidas melhor que Jesus. Ele é o amor das nossas vidas. Ele é o tudo. Ele é a razão do nosso viver. Ele é demais. Há momentos que eu falo para Deus: Senhor, o Senhor é muito Deus, né? O Senhor é muito Deus. Quem é como o nosso Deus, igreja? Não existe. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é real. Ele é bom. Ele é fiel. Não é, doutor Esté? Ele é o máximo. Ele é aquele quando a gente se encontra em uma enroscada, em uma emboscada, que a gente percebe que o diabo quer nos tragar. A gente olha para Deus e fala: Senhor, eu nunca dependi do Senhor como nesse momento. Senhor, me dá livramento, porque agora só o Senhor. Se o Senhor não agisse na minha vida, nesse momento, eu não sei o que seria de mim. Mas como eu sei que Tu é o meu socorro, o meu livramento, o Senhor sempre me socorre e não me abandona. Me ajuda. Estreitou na terra, Jesus, me socorre. Imediatamente, Ele nos envia o socorro. E passando aquele vento, a gente olha para Ele e fala: não há Deus como Tu. Não há Deus como Tu. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus como o Senhor. E outra coisa, Malaquias 3,18 diz assim: Ele, o Deus vivo, faz diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve a Ele. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é fiel. E eu falando isso, eu sinto a presença dele aqui. O Senhor não nos isenta de lutas, de provas, de dificuldade. Mas Ele em todas nos dá a vitória e o livramento. O que você vai fazer numa academia? Olhar, admirar a academia, olhar os aparelhos lá da academia? Não. Você vai usar os aparelhos. Você vai vencer os obstáculos. Você vai usar um por um, vai clamar a Jesus que te dê força para você cumprir ali, fazer o seu treino. Mas o momento que você passa na catraca, dando bye-bye àquela academia por aquele dia, você fala: dever cumprido. Mas quando você entra com sono, você entra com vontade de fugir daquela academia, mas você no seu físico, no seu entendimento, você sabe que você precisa treinar, você precisa fazer a tua academia por causa da tua saúde física e mental e emocional. Mas os obstáculos estão lá dentro da academia, os obstáculos estão fora. Os prejuízos estão fora se você não fizer, mas os obstáculos estão lá dentro. Mas quando você faz, você pode sair com o corpo todo arrebentado, mas missão cumprida. Assim é Deus conosco no nosso dia a dia. Estão os obstáculos, mas o Senhor diz: seja forte, corajoso, sou contigo, não temas, eu te esforço, se esforça, eu te dou força, eu te dou capacidade. Vai, eu sou contigo. E assim a gente vence as batalhas.
batalha da vida. Então, uma vida sem obstáculo, sem conquista, sem batalha, não é isso que Deus tem para nossas vidas. Mas lembre-se, o Senhor não nos entrega nas mãos dos nossos inimigos, Maria Ângela. O Senhor não nos deixa à mercê de Satanás. O Senhor não nos deixa vulnerável aos nossos inimigos. Mas o Senhor se manifesta ao nosso favor como o Deus Emanuel. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Então, em meio à luta, em meio à batalha, nós estamos no lucro, porque Ele é Deus. E vencemos pelo sangue do Cordeiro. Vencemos e vencemos, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel. Vamos clamar? O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus, Ele é grande. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus, Ele está conosco. E olha bem para nós nesta manhã. Deus olha no fundo dos nossos olhos, dos teus olhos, e diz: não temas, você vai vencer. Não temas, você vai vencer. E por que nós vamos vencer? Porque Ele está conosco. Ele, poderoso, está conosco. Glória a Deus. Vai ser tudo na direção dele. Aleluia. Vamos clamar porque Ele vive. Vamos clamar, Laisa. Vamos clamar. Vamos suplicar o favor desse Deus. Aleluias. E você está construindo uma história, um legado. E você vai deixar esse legado lindo para quando alguém lembrar de você, ler a tua história, vai falar: aqui passou um homem de Deus. Aqui passou uma mulher de Deus. Glória a Deus. E tudo isso será para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluias! O Senhor é Deus, o Senhor é fiel. Pai, os nossos corações se enchem de alegria em saber que o Senhor é Deus. Os nossos corações se enchem de graça em saber que temos um general de guerra que guerreia por nós. Um grande general de guerra que guerreia ao nosso favor, Deus. Os nossos corações se enchem de paz em saber que não somos qualquer povo, em saber que não somos vulneráveis ao reino das trevas. Rica Badarassuriaia, ó glórias, ó santo, ó fiel, ó grande, ó poderoso. Deus, nós queremos te louvar, porque no passado, durante o dia, Israel tinha uma coluna de nuvem sobre ele, sua casa, o arraial, tudo protegido por essa coluna de nuvem. E quando era o tempo de mudar, Raikonaya, a coluna de nuvem se erguia. Tempo de avançar, tempo de mudar, tempo de passar para um outro local, para um outro nível, um outro patamar. Então Israel ficava atento quando a nuvem se mexia, quando a nuvem se erguia, era sinal que Deus estava dando a direção para mudar, para ir para um outro local, para avançar. Assim era a coluna de fogo. O Senhor é tão tremendo, o Senhor é tão grande, que essa coluna de fogo clareava o arraial de Israel, a casa, as tendas, clareava. Mas para os inimigos, aquela coluna de fogo era escuridão. Rico Shaddai Kiminoya Sodekai. Senhor, não podemos enxergar isso como uma coisa do passado, porque o mesmo Deus que agia através desta coluna de nuvem e desta coluna de fogo age hoje nas nossas vidas, porque a coluna de nuvem, a coluna de fogo é e era o próprio
próprio Deus defendendo seu povo. Glória. Abra o nosso entendimento para esta visão. Abra o nosso entendimento, porque precisamos entender, saber, que não estamos sós. Mas o Senhor está conosco. O mesmo poder que o Senhor tinha no passado, o Senhor tem hoje para operar, para fazer além daquilo que é a nossa expectativa, Deus. E eu sinto tua presença aqui. Eu sinto força do céu aqui. Sinto Deus, Pai, e esses momentos nossos é muito precioso no teu altar. Esse tempo é um tempo de qualidade que nós apresentamos diante da tua presença, diante do teu altar, e sabendo que somente o Senhor é Deus. E eu declaro que esta coluna de nuvem está sobre nós, está sobre essa live, está sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Coluna de nuvem durante o dia, protegendo nossos amados. Coluna de fogo, queimando o diabo, os demônios, as trevas, o mal. Mas protegendo a nossa herança, as nossas vidas, a nossa casa. Deus, obrigada. Trazemos sobre nós uma identificação, qual ninguém pode tirar. Povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, povo de Deus. Não permita, Pai, que os nossos inimigos nos enxerguem de uma outra forma. Não deixa. Mas que bem visível, bem claro, esteja o teu sangue sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos amados, sobre tudo que leva o nosso nome, a marca da identificação. Povo de Deus, propriedade de Deus, não mexe, não toca. Oh Deus, como não te louvar? Oh Deus, como não glorificar o teu nome? Oh Deus, como não mandar glória para o alto? Nós declaramos nesta manhã: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, que há em nós, bendizei ao nome do Deus vivo. Que amor é esse? Que amor é esse? Quem poderia nos amar assim? Que amor é esse? Que Deus é esse tão grande? Que com toda a sua glória não nos abandona, mas é fiel. Glórias, diante desta glória, nesta live, nós chegamos no teu altar para declarar: santo tu és, santo, fiel, justo, poderoso, grande. Senhor, nós queremos a tua presença invadindo esta live, invadindo todo o nosso ser, invadindo a nossa casa, invadindo o nosso viver. E chegamos como família no teu altar para entregar os nossos amados nas tuas mãos. Chegamos na condição de mães, de pai, de avós, para entregar nossa herança no altar de Deus. Os nossos filhos, nossos netos são herança bendita de Deus na terra. E a tua palavra diz: não geramos filhos, não geramos netos para calamidade, para ruína ou para servir ao diabo, o reino das trevas. Não, nenhuma unha no Egito. Nós geramos filho,
netos, para servirem ao Deus que é vivo, ao Deus que é tremendo, para servirem ao Deus que é maravilhoso, para servirem ao Deus que é fiel, dericanta labasteia. Apresentamos, Pai, e entregamos a nossa herança diante da tua presença. Apresentamos a nossa herança diante do teu altar, porque tu és maravilhoso, tu és grande. Temos aprendido com o Senhor que mães, pai de joelho, avó de joelho, filhos e netos de pé, para exaltar, para bendizer, para glorificar ao nome do Deus vivo. Obrigada, Senhor, porque conosco tu estabeleceu uma aliança segura, uma aliança eterna, uma aliança sem emenda. É a aliança que o Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso tem conosco. É por isso que nós entregamos a nossa herança no teu altar. Entregamos, Pai, os nossos filhos, entregamos, Pai, os nossos netos, entregamos, Pai, oh Deus, a nossa herança, a nossa família, no altar de Deus. E nós declaramos e profetizamos, em nome de Jesus, que a nossa família é família bendita de Deus, família marcada pelo Senhor para dar certo, família a quem Deus tirou do Egito para servir ao Deus que é vivo, ao Deus que é poderoso, ao Deus que é único. A nossa família foi tirada do Egito, da escravidão, para servir em liberdade ao Deus único, ao único Deus, ao único que é grande, ao único que é fiel, ao único que é poderoso. Glórias, ricais, tebalabacaia, ribalabacalabasterebalabasteia, rabalabacalabasteia. Deus não nos deu família, filhos, netos para a ruína, para a calamidade ou para servir a Satanás. Não, eles foram tirados do Egito. Nossa família foi tirada da escravidão para servir ao Deus único, ao Deus poderoso, ao Deus fiel. Não aceitamos contrário. Não aceitamos contrário. Por isso que estamos em campanha declarando: nenhuma unha, Satanás, nenhuma unha dos meus amados vão ficar nas tuas mãos. Nada para trás, mas tudo virá nas nossas mãos. Tudo, porque prestaremos culto ao Deus vivo, prestaremos culto ao Deus vivo, prestaremos culto ao Deus vivo. Senhor, entra aqui nas famílias, nas casas, quebra as prisões, Senhor, quebra as cadeias do inferno, das drogas, da prostituição, ricanta da malignidade, maldição sem causa não prospera. E quando nós estamos em aliança com Deus vivo, com Deus eterno, com Todo-Poderoso, nenhuma maldição prosperará sobre nós, sobre a nossa casa, porque Jesus Cristo já levou sobre si todas as cadeias, todas as prisões, todas as maldições que nos era contrária. Aquilo que é espírito hereditário, familiar, ricalaia nas nossas casas, na nossa família, vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Demônio da bebida, das drogas, demônio da prostituição, miséria, pobreza, família que ninguém fica casado, que todo mundo divorciado, separado, troca de marido, demônio do inferno, causador de tudo isso, bata em retirada, sai do meio das famílias, sai das nossas casas, sai das nossas famílias em nome de Jesus Cristo. Oh, rabacalabacalabasturicanta, aqueles nossos amados, ó Deus, que estão longe do teu altar, longe dos teus projetos, Senhor, chama-os pelo nome, converte, liberta das drogas, liberta de todo tipo de droga, de vício, em nome de Jesus, liberta, Senhor,
Tira a mulher estranha, o homem estranho de dentro das casas, da vida dos filhos, da vida dos netos, dos casamentos. Tira, Deus, traga libertação. Em nome de Jesus, nós não estamos aqui para ocupar um tempo na internet. Nós estamos aqui para aclamar o Deus vivo, ao único Deus, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder para destruir Satanás e as suas obras e nos dar livramento em nome de Jesus Cristo. Ricaia, Deus chama os nossos filhos pelo nome, que os teus olhos não se distancie, não se aparte dos nossos filhos, dos nossos netos. Chama-os pelo nome e os leva a ter experiência contigo. Vida com Deus, em nome de Jesus. Assim como Abraão subia ao monte para sacrificar a Deus. Nesta manhã, nós subimos ao monte do Senhor para entregar nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, nossos amados no teu altar. Ricantarabacaia, ribalabacaia. E nós já subimos com certeza de fé, de que nenhuma unha daquilo que é dos nossos amados, nenhuma unha da nossa família vai ficar preso na escravidão do Egito, do diabo, porque a ordem de Deus é rica, esteribalabacalabasteia. Deixa o meu povo ir, Satanás. Solta tudo que é do meu povo. E bem claro, entenda isso. Nenhuma unha sequer daquilo que é do meu povo vai ficar nas tuas mãos. Por isso, Senhor, nós clamamos libertação para nossa herança, libertação para nossa família, libertação, ricalabacaia. E então, Senhor, o teu nome, através das nossas famílias, será glorificado e exaltado. Poderoso tu és, e não há outro a quem devemos prestar culto, a não ser o Deus de Israel, o nosso Deus, o tremendo, o real, o fiel. Oh Deus, tira da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, as más companhias, tira falsos amigos, tira amizades ímpias, prejudicial. Tira, Deus, em nome de Jesus, e dá para eles, ó Deus, dedicando amigos que sejam amigos de Jesus e que estejam na casa de Deus, em nome de Jesus. Traga para nossa herança bons encontros, Deus, bons encontros. O Senhor não aprova ricabalaia. A Bíblia diz que Deus não aprova relacionamento. Filho de Deus, ricalabacaia com ímpio, filho de Deus com filisteu. Deus nunca aprovou relacionamento, namoro, casamento com aquele que não confessa a mesma fé. Hoje pode se mostrar tudo normal, mas Deus não está nesta aliança. Ricaia, por isso eu profetizo aqui bons casamentos, bons encontros para os teus filhos, Senhor, que estão orando e pedindo bom encontro. Eu profetizo para os nossos filhos, nossos netos, a nossa herança, terão bons encontros e terão famílias benditas de Deus. Os nossos filhos, nossos netos terão famílias abençoadas por Deus. Família que a família confessa a mesma fé, o mesmo Deus, onde não haja divisão, em nome de Jesus, Senhor. E as tuas filhas que estão clamando pela libertação do esposo clamando pela libertação da esposa, para que confesse o mesmo Deus. Senhor, eu profetizo milagres na família, salvação, libertação, em nome de Jesus. Apresentamos as nossas casas, as nossas famílias, os nossos amados no altar do Todo-Poderoso e declaramos, em nome de Jesus, o diabo, as trevas, os demônios não vão prevalecer, não vão triunfar sobre as nossas famílias, sobre a nossa herança, em nome de Jesus. Confiamos em Deus, e tudo aquilo que está se mostrando contrário, ruína, é vida errada, é Deus. Basta tu dar uma ordem
na nossa casa, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. E então tudo vai se encaixar no lugar conforme a vontade de Deus. Não temos bandeira branca para Satanás. A bandeira que nós erguemos é a bandeira do sangue, do nome de Jesus Cristo. Ricaia, e declaramos: o Senhor dos Exércitos, Ele é a nossa bandeira contra os nossos inimigos. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Glória a Deus. Ricaia, ribalabacalabasterebalabasteia. Confiamos no Eterno, confiamos a nossa família nas mãos daquele que nunca perdeu batalha, Jesus Cristo justo. Glória a Deus. Ore canta. Pai, nós oramos agora por enfermidade, pela nossa saúde, pela saúde da nossa casa, da nossa família, da tua igreja. Senhor, tira do nosso meio, em nome de Jesus, toda praga, toda doença. Ah, Senhor, toda doença de fundo emocional, vai limpando, arrancando do nosso meio, em nome de Jesus. Toda obra do diabo, desfaça no poder do sangue de Jesus. Toda macumba, toda feitiçaria, toda peste, vai limpando, vai arrancando, vai tirando, arranca todo o câncer pela raiz. Em nome de Jesus, arranca toda a diabetes, em nome de Jesus, toda a doença de fundo emocional, sai do nosso meio, sai das nossas vidas, em nome de Jesus, sai das nossas casas, toda enfermidade, praga maldita, aqui não é o teu lugar. Bata em retirada, retrocede em nome de Jesus. O Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que ressuscita, o Senhor é Deus que quando a medicina diz acabou, já é o fim. O Senhor tem dado no nosso meio voz de comando, ricaia, e vidas têm sido curadas, libertas, ricalabacaia, porque a morte não pode triunfar e vencer, onde a vida, que é Jesus, está no comando, no controle. Quando a igreja de Jesus clama, quando a igreja de Jesus Cristo clama na terra, o céu se move, ricantarabasteia, e Deus traz voz de comando, raia, ao nosso favor, ao favor do seu povo, ao favor da sua igreja, contra o inferno, em nome de Jesus. Nesta hora onde houver qualquer raiz de câncer, arranca pela raiz, em nome de Jesus, e dá vida ao teu povo para te servir. Dá vida, traga vida, vigor, vida, em nome de Jesus, nessa situação de enfermidade, onde os médicos já deram até o prazo, ricaia, para morrer. Nós, como igreja do Deus vivo, clamamos, eu profetizo vida nessa situação, vida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, os teus aguilhões? Porque tragada foi a morte pela vida. Ricoxadarabacaia, o nosso Redentor vive, e o nome dele é Jesus Cristo vivo. Oh, xarabacalabacaia. Senhor, vai, entra com poder nesta casa, manda o anjo da cura nesta casa, a tocar nesta vida agora, arrancando todo o câncer, todo o mal pela raiz, toda a dor, toda a inflamação. Ricalabacalabasterebalaia, esporão, testemunho grande de que Jesus cura esporão. Recebe onde você estiver agora, cura desse esporão, e vem e testemunha para a glória de Deus que Jesus Cristo te curou. Quando a medicina diz que não tem cura, Jesus Cristo diz, eu quero. O enfermo perguntou, disse para Jesus, se tu quer, tu pode me curar. E ele disse, eu quero. Hoje ele diz para você, cura, receba cura,
receba saúde, em nome de Jesus. Sempre quando o diabo envia umas enfermidades contra nossas vidas, vem um pacote, vem junto o desânimo, a tristeza, a angústia, a incredulidade, vem todo o pacote das trevas, junto com a doença, rica labacaia, mas o leão da tribo de Judá, ele continua ordenando, rico, vida, e mediante o poder da palavra de Deus, nesta hora, receba vida, onde você estiver agora, não importa o país onde você está agora, recebe cura, recebe vida, em nome de Jesus, recebe libertação, em nome de Jesus, recebe cura na alma, rico, xadarabassorebalaia, cura na tua alma. Essa enfermidade não é para morte, mas essa enfermidade é para vida. Então recebe vida em nome de Jesus. Se você tem alguém que você não liberou o perdão, esse é o momento de você tirar esse defunto das tuas costas. Porque quando nós não liberamos o perdão, nós carregamos um morto nas costas. Mas esse é o momento de você liberar perdão para quem te feriu, para quem te ofendeu, e em nome de Jesus receba cura, e em nome de Jesus, e toda depressão, toda opressão, síndrome do pânico, não tem direito sobre nós. Agora, pega as tuas tralhas, Satanás, pega o teu mal, bate em retirada, retrocede, sai do nosso meio, em nome de Jesus, e que haja vida, que haja cura, onde chegar esta live, som desta live, rico, onde chegar o som da minha voz, rabalaia, em nome de Jesus, haja cura, cadeias da enfermidade, cadeias da morte, agora sendo quebrada aí na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Nós confiamos em um Deus que é todo poderoso, rica labacalabasteia. Senhor, traga cura ao teu povo, para que o teu povo possa celebrar o teu nome. Traga cura aos obreiros, aos pastores, aquele que está no altar do Senhor, fazendo a tua obra, precisando de vida, de força, de saúde, para motivar outros a caminharem, também fazendo a obra do Senhor. Visita-o nesta hora com saúde plena. E eu profetizo, teus exames, nada consta pelo poder do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós consagramos também a nossa vida financeira diante do teu altar. São tantas afrontas, são tantas as obras do inimigo se levantando contra nossas vidas, mas nós consagramos diante do teu altar tudo que o Senhor tem nos dado. E o Senhor nos dá um alerta: seja fiel, igreja, no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Não podemos arrancar Malaquias 3 e os outros de referência, versículo, desse contexto da Bíblia, não podemos arrancar. É o que a Bíblia diz, é o que é. E se eu obedeço, e se você obedece, é isso que vai acontecer. Malaquias 3,18, Deus faz a diferença na vida daquele que serve a ele e daquele que não serve. A vida de um dizimista, de um ofertante fiel da casa de Deus. Não um dizimista que em janeiro ele dizima, só vai lembrar em junho. Não, nós não fomos chamados para termos uma vida semelhante a um elevador. Uma hora eu estou lá no 20º andar, outra hora eu estou no térreo, dali eu não saio nunca. Não, o Senhor nos chamou para termos uma vida de fidelidade com Deus. E não existe oração forte, jejum forte para repreender o ladrão, o devorador, o migrador, o gafanhoto na nossa vida, na nossa casa. O que faz isso acontecer é a nossa fidelidade com Deus, entregar no altar de Deus aquilo que é de Deus e não entregar com pena, não entregar com coração
amarrado, endurecido, mas entregar com alegria. Você não vai entregar para o seu pastor, para o seu bispo, você vai entregar para Deus, no altar de Deus. E ainda, antes de entregar no altar, a Bíblia fala, se tivermos algum enrosco nas nossas vidas, falta de perdão, se conserta primeiro e depois você vai no altar e entrega no altar do Senhor. É isso que fecha a boca da miséria, é isso que fecha a boca do ladrão, é isso que fecha a boca do devorador, porque quando o devorador se levanta contra o crente dizimista, fiel, ofertante da casa de Deus, o Todo-Poderoso manda um anjo em socorro à vida dele, a casa dele diz, aqui nessa casa não Satanás, como foi no Egito, aqui não morte, porque o sangue do Cordeiro está nos umbrais das portas, xaraia, aqui não, porque essa casa é casa de dizimista, essa casa é casa de ofertante fiel, e o ladrão, devorador, o cortador, a miséria, não tem direito, não tem legalidade. Ainda que estivermos passando por dificuldade, por momentos difíceis, é para adquirirmos experiência com Deus. Porque Deus tem provisão para o dizimista, o ofertante fiel. Deus proveu para Abraão. E era um momento onde Abraão não tinha um outro lugar para pedir socorro. E você talvez esteja passando, pode estar passando por esse momento. Eu vou pedir socorro para quem? O crente que confia no Senhor, ele não sai por aí pedindo para ninguém não. Deus te deu 2 joelhos para você clamar diante dele. E ele abre as portas para você trabalhar, abre as portas da provisão para que você não saia por aí pedindo para ninguém, mas para que você possa viver aquilo que ninguém pode fazer, milagres da parte de Deus, com propriedade, dada pelo Deus vivo. Eu ministro com ousadia esta palavra, de que Deus supre a casa de um dizimista fiel. Não falo de dinheiro, não falo de riqueza. Eu falo de você ver provisão. De você ver aquilo que não existia, não tinha, mas chegou a provisão. E você tenta explicar, não dá para explicar. Porque milagre não se explica. Milagres se vive pela fé. Então entrega diante do altar do Senhor, onde você vai, onde você congrega, qual é o local que você é alimentado pela palavra de Deus. Entrega por tua família, por tua causa, por tudo que deseja o teu coração. Assim diz a palavra de Deus. E eu profetizo todas essas contas aí pagas, em nome de Jesus. Eu profetizo clientes, pacientes, sendo liberados nessa clínica, nesse consultório, em nome de Jesus. Eu profetizo na autoridade que me foi dada, no nome de Jesus, liberações, não é liberação. Liberações de contratos grandes, em nome de Jesus Cristo. Profissional liberal, recebe provisão que vem do alto, que vem de Deus. Clientes, vendas, recebe em nome de Jesus Cristo. Rica labacaia, você que trabalha na área de vendas e é dizimista e ofertante, Deus vai te abrir portas grandes, as contas serão tudo pagas, em nome de Jesus. Eu profetizo, tomo posse para a minha vida, para a vida dos meus filhos, e eu creio na grande provisão de Deus, em nome de Jesus, e com a autoridade que me foi dada, no nome de Jesus, eu repreendo na tua vida, na tua família, na minha família, o poder de tranca-rua do inferno. Tranca-rua do inferno, solta o que é nosso, solta o que é da nossa família. Vai soltar Satanás do inferno. Trevas maldita, solta nossas finanças, solta as vendas dos nossos filhos, solta esse corretor, ricalaia de imóvel, de seguros, agora recebe liberações de Deus nas tuas vendas, recebe em nome de Jesus, haja provisão,
de Deus na tua venda, na tua casa, na tua empresa. Haja efatá, portas abertas para você viver o sobrenatural de Deus. Rica Xadarabalaia, nesta empresa, na tua casa, recebe em nome de Jesus. A Bíblia diz: o poder da vida e da morte está na nossa boca. Quem bem utiliza, dela viverá. O que você vai utilizar? Não tem? Tá tudo ruim? O Brasil está em crise, tá tudo ruim, acabou tudo, difícil as vendas, difícil encontrar um cliente, difícil fazer um fechamento. Se você é dizimista, é ofertante, mas da tua boca só sai morte, é isso que você vai viver. Mas se você fizer como Abraão, subir ao monte do Senhor e declarar com as tuas atitudes, Deus proverá. Deus proverá, rica badarabasteia, e clamar ao Todo-Poderoso. Ele vai abrir portas sobrenaturais na tua vida, em nome de Jesus. E eu declaro, nenhuma conta vai ficar sem ser paga, nada. E outra coisa, nenhuma unha do teu salário, nenhuma unha das tuas vendas, nenhuma unha dos clientes Satanás vai roubar. Deus disse, Satanás, Faraó, nenhuma unha, nada. Então você não vai negociar com o diabo, porque você precisa de tudo nas tuas mãos, para que você vá para o altar de Deus com alegria, entregar dízimo na casa de Deus, entregar. Só assim esse Faraó não vai reter uma unha daquilo que é seu. Receba no teu celeiro, receba na tua casa, na tua empresa, provisão que vem do alto, e seja dizimista fiel e tenha um coração grato ao Senhor. E todo o poder de tranca-rua do inferno nas nossas casas, na nossa família, na vida dos nossos filhos não vai triunfar, porque nós estamos em clamor, em oração, em jejum, em fidelidade com Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos consagrar nossa água no altar do Senhor, quando a palavra de Deus nos alerta: o justo viverá da fé. O justo não viverá do sistema deste mundo. O justo não viverá daquilo que foi a notícia no jornal de ontem ou de hoje, que tudo está em ruína. Não importa, Deus é na minha vida. Pode estar tudo em ruína, mas comigo é diferente, porque no Egito estava tudo em praga, tudo morrendo pela praga, pela seca, pelas pestes, mas Israel estava em dança, luz acesa, glorificando a Deus, saúde plena e declarando que o Deus de Israel é o único Deus fiel e verdadeiro. Esse é o nosso posicionamento. Pega a tua água, vem comigo. Pai, eu consagro essa água diante do teu altar, junto com o teu povo. E eu clamo, Pai, coloca uma gota do teu sangue sobre as nossas águas. Unge para que haja cura, libertação, milagres, maravilhas, em nome de Jesus Cristo. E coloca também uma unção, Pai, de cura específica para arrancar todo câncer, toda diabetes, doenças incuráveis, em nome de Jesus. Cura, libertação, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu declaro essas águas nas minhas mãos, nas tuas mãos, ungida, em nome de Jesus. Amém. Para milagres, sinais e maravilha, toma desta água, seja curado, em nome de Jesus. Amém. E traz o testemunho para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quando nós recebemos uma bênção e nós não testemunhamos o milagre de Deus, principalmente na área da saúde física, uma porta de emprego, seja o que for, não há diferença. Nós estamos sendo egoístas. Então nós precisamos testemunhar para que a nossa fé, a fé dos nossos irmãos, cresça diante do Senhor. Deus é fiel. Chegou o momento da palavra, chamando a missionária Fernanda, trazendo uma palavra do Senhor, mais uma vez aqui conosco, declarando que todo o poder
pertence a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pela nossa internet, pela internet dela. Jesus travou o negócio aqui. Deus é fiel. Missionária Fernanda, me dá um oi aqui, por favor. O nosso Redentor está vivo. Aleluias. Aleluias. Fiel. Em todo tempo ele é justo. Eita glória. Em todo tempo ele é fiel. Aleluia. Paz, minha querida, seja bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor Jesus, pastora Ana. Glória. Aleluia. Mais uma vez, aqui no quarto de guerra. Eu quero louvar o Senhor por mais essa oportunidade a qual o Senhor está nos permitindo, né? Tremenda essa campanha, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É interessante que hoje pela manhã eu estava dando uma lida e eu falei, Senhor, que tema forte, né? E eu falei, Jesus, tu és fiel. E ele é fiel, igreja. Amém. Aí eu vou ler alguns versículos que se encontram no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 20. Está repreendido Satanás na nossa internet. Repreendido no poder do sangue e do nome de Jesus. Solta essa internet dela, nossa internet, diabo, em nome de Jesus. Igreja, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus, porque Deus é e Ele é poderoso e Ele faz. Aleluias. Ele faz. Aleluias. Ele é fiel, Ele é grande. Aleluias. Mande anjos aqui, Pai. Anjos na casa da tua filha. Eita, glória! Negócio... Sangue, fogo, labareda na cabeça do cão. Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Já está se levantando, né? Sinal que a vitória é certa. Amém. Tem vitória para mim e para você nessa manhã. Satanás, ele não se levanta quando tá tudo bem, não, igreja. Satanás não vai se levantar se tá tudo do jeito que ele quer, tudo bagunçado, se estamos de cabeça baixa, para ele tá do jeito que ele quer. Mas quando nós nos levantamos e falamos, Senhor, eu sei que o Senhor é conosco, aí se prepara, porque aí vem levante. Eita, glória! Em nome de Jesus. Mas maior é o que está conosco, igreja do Senhor. Amém. Maior é o que está conosco. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, no capítulo 10, no versículo 21, diz assim: então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não via um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse, ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, e vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao nosso Senhor Deus? E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor o nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. E o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó, vai-te de mim, e guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés, bem disseste, nunca mais verei o teu rosto. Aleluia! Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia! A gente precisa entender que Deus é fiel. Deus aqui havia feito uma promessa para o povo.
E agora o povo ele estava cativo no Egito. Mas chegou o tempo de Deus tirar aquele povo do Egito, igreja. E agora Deus, ele cria situações, aleluia. Mas é tão interessante que ele cria situações para honrar o povo no Egito ainda. E ele endurece o coração de Faraó, pastora Ana. Porque é o próprio Deus aqui que endurece o coração de Faraó. E agora a gente vê aqui a penúltima praga. A penúltima praga. E agora, ele vai até Moisés e ele fala assim, olha, vai de mim, pode levar suas crianças, pode levar suas mulheres, pode levar suas coisas. Mas Moisés, ele fala assim, olha, eu preciso do meu gado. Eu preciso do meu gado para mim oferecer holocausto ao meu Deus. Eu não posso chegar diante da presença do meu Deus de mão vazia. Eita, glória. Deus, ele já está começando a falar comigo e com você nessa manhã. Nós queremos chegar diante da presença do Senhor de mão vazia. Nós queremos chegar na presença do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito. E Deus está falando assim, ei, desde lá do começo, o povo não chegava diante de mim de mão vazia. Moisés não aceita essa condição de sair dali de mão vazia. Quando Moisés ele fala, olha, nem uma unha, eita glória, e também o nosso gado há de ir conosco, e nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir o nosso Deus. Eita! Ei, você está entendendo que a gente não pode chegar diante do Senhor de mão vazia? Você está entendendo que a gente não pode fazer as coisas para o Senhor de qualquer maneira? Será que você consegue compreender que aqui diz a palavra do Senhor que quando Moisés fala que ele precisava do gado para fazer holocausto, para oferecer para o Senhor, agora o coração de Faraó se endurece, porque o inimigo ele não quer mesmo. Ele não quer que a gente dê nada para o Senhor, ele não quer que a gente ofereça sacrifício para o Senhor. Porque a gente está indo contra a palavra, aleluia. E quando nós estamos indo contra a palavra do Senhor, ele se agrada. Eita, glória, aleluia. E agora, Moisés, ele não aceita. E ele fala assim para Moisés, olha, sai diante da minha face. Que cuide que você nunca mais apareça diante de mim, porque senão você morrerá. Mas Deus, ele é tão fiel na minha e na tua vida, como ele foi na vida de Moisés, que ele olha e fala assim, certamente, jamais verei o teu rosto, aleluia, nunca mais tu vai me ver, eita, glória. Ei, sabe essa luta que você está vivendo? Sabe essa prova que você está passando? O Senhor está falando assim, aproveite para ver bem ela de perto, aproveita para aprender, porque tu nunca mais verás. Amém. Subicanta lá, manai. Oh, decaia sol, decaia sé. Ei, tá vendo essa prova que você tá vivenciando? Tá vendo essa situação? Aleluia. Deus, ele tá mandando dizer dessa maneira, tu nunca mais vai vivenciar. Eita. Porque a gente precisa entender que tem situações na minha e na sua vida que a gente vai passar, mas nós temos que aprender o que o Senhor quer nos ensinar. E o Senhor está dizendo assim, olha, aprenda para tu não ter que passar novamente, aleluia. Aprenda para tu não ter que vivenciar tudo isso de novo, aleluia. Diz a palavra do Senhor que o próprio Deus, a palavra do Senhor diz, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, a esse não quis os deixar ir. O Senhor, ele tem as maneiras dele trabalhar. Lá atrás a gente verifica que o Senhor agora decide enviar 10 pragas. Essa daqui era a 9ª, ainda faltava uma, pastora Ana. E o Senhor é aquele que ele vela pela tua palavra. Eram 10 pragas, não era 9, não era 7, não era 8, eram 10, aleluia. 10 pragas, aleluia, ainda faltava a última. E Faraó precisava entender que o povo de Israel tinha um dono, o povo de Israel tinha um pai, o povo de Israel tinha um juiz a favor deles, aleluia. Agora o Senhor envia a última praga,
aonde o Senhor determina que todos os primogênitos morreriam, aleluia. E diz a palavra do Senhor, mas que Deus, ele é assim, excepcional. Eu louvo esse Deus, porque apesar de ele ter mandado as pragas para matar os primogênitos, ele dá uma estratégia para o povo de Israel. Ele olha, unge os umbrais das portas com sangue, canta labassúria, subcanta lamanai. Unge os umbrais da sua porta com sangue. E quando o anjo da morte passar, eita glória, e vê a marca do sangue, é por sinal que ali mora um servo do Senhor. Aleluia. É porque ali mora uma serva do Senhor. Eita glória. E o Senhor, ele manda dizer, eu ainda guardo a tua casa, eu ainda guardo a tua família, eu ainda coloco o anjo, canta labassúria, subcanta lamanai, na porta da tua casa, aleluia. Eu sou aquele que tenho guardado os teus, eita. Ei, você muitas das vezes pode ver que não tem contemplado o livramento. Você pode perceber que você não tem visto, mas Deus, ele está dizendo assim, ei, vou trazer sinais, canta labassúria, subcanta lamanai, sinais de que eu dei livramento, olha aí, sinais que eu livrei, eita glória, ei, sinais que eu coloquei o anjo ao redor como labaredas de fogo, guardando no ir e no vir, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que dá livramento, aleluia, amém. Que entra na peleja, eita glória. E aqui, igreja, ele fala assim, olha, no capítulo 12, versículo 37, diz assim, assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente varões, sem contar os meninos, e subiu também com eles mistura de gente, ovelhas, vacas e um grande exército de gado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não tinham levado por quanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, e nem passaram fome, aleluia, glória a Deus. A gente precisa entender que quando o Senhor, ele dá uma ordenança para mim e para você, ele honra nossas vidas. Amém. Ele é conosco, aleluia. E é tão interessante porque quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor me trazia agora Davi. Quando o Senhor impulsiona a Jessé a mandar Davi ir lá levar comida para os seus irmãos, porque agora o povo de Israel está sendo afrontado pelo gigante Golias. O povo de Israel está sendo humilhado pelo gigante Golias. E é tão interessante que quando Davi ele chega lá e ele observa aquela situação, ele fala, quem é esse incircunciso para estar afrontando o povo de Deus? Aleluia! O povo do Deus vivo, eita glória! Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado na tua vida. Eu não sei o que você tem passado, aleluia! Mas uma coisa eu vou te dizer no dia de hoje. Hoje é o dia que o gigante ele cai por terra em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor, ela diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, que o Senhor, ele olha para Davi e fala, o dia é hoje. O dia é hoje que eu vou mudar a história. É hoje que eu vou virar cativeiro. É hoje que eu vou mudar o cenário. Aleluia. E muitos olham para Davi e não dá nada, porque Davi era apenas um menino. Davi foi ali para levar comida para os seus irmãos, aleluia. Homens valentes, homens de guerra. Mas quando Davi ele chega e ele vê o povo com medo de gigante, ele olha para o rei e fala assim, ei, rei Saul, não se atemorize por causa do tamanho do gigante. Davi, ele estava dizendo, pastora Ana, ei, o maior está conosco. Amém. O rei dos reis, o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, ele é comigo e ele é com você. Amém. Não tema esse gigante, aleluia. E Davi,
Ele ainda tenta usar ali a armadura de Saul. Saul ainda coloca a armadura dele. Mas não serve, ele não consegue nem se movimentar dentro daquela armadura. E o Senhor está falando, ei, venha como tu estás. Eu não quero que tu use nada de ninguém. Tu não precisa orar como ninguém. Tu não precisa falar como ninguém. Tu não precisa orar como ninguém. Venha como tu estás. É da maneira que você está que eu vou te usar. É com as armas que eu te dei que eu vou te usar. Aleluia. Aleluia. É do jeitinho que você é, irmão. É dessa maneira que você ora. Não queira ser igual a ninguém. Eita, glória. E ele diz assim, o dia é hoje. Hoje é o dia que Deus vai jogar esse gigante por terra. Eu não sei qual é o gigante, irmã. Ah, irmã, mas aqui a situação tá complicada. Aqui é porta de emprego. Aqui é saúde. Ei, não importa qual é a situação. Eu tô falando pra você que o dono da vida, ele chegou hoje na tua casa. Ei, o leão da tribo de Judá, ele tá no nosso meio. Amém, e ele diz assim, olha, nenhuma unha daquilo que te pertence, Satanás vai levar ou vai tocar. Ei, a tua vida, ela pertence a mim. Canta lá Bassúria, subcanta lá Manai. E o Senhor, ele está dizendo desta maneira. Ei, levanta, coloca-te de pé. Eu serei contigo. Aleluia. Aleluia. E quando o povo agora, eles saem do Egito, é tão interessante, porque agora começa a vir as provações, pastora Ana. Mas todo o tempo Deus ele foi com aquele povo. Era uma nuvem durante o dia para proteger do sol escaldante do deserto. E uma coluna de fogo à noite para proteger contra os besta-fera do campo. Eita, glória! Um Deus que cuida dos seus, aleluia! Aleluia. Um Deus que não deixou faltar, aleluia! Um Deus que proveu água na hora que faltou água. Um Deus que proveu maná na hora que faltou comida. Um Deus que supriu de vestimenta. Como assim, missionária? Ei, tu lendo a palavra, tu vai entender que não faltou calçado. O calçado não acabou, a roupa não encolheu. Eita, glória. Mas o povo não passou necessidade. Ei, aleluia. Tinha maná todos os dias. Deus enviava um maná. Aleluia. O povo incrédulo. O povo ainda queria guardar achando que ia faltar pro outro dia. E Deus falou, não guarda não. Não guarda não, porque se guardar, vai dar bicho. Amanhã sou eu, Deus, que vou prover de novo. Amanhã eu mando fresquinho. Amanhã desce do céu fresquinho. Na hora que você tiver com fome, eu vou enviar. Aleluia. O Senhor estava falando para aquele povo, confia em mim. Eu sou Deus que te tirei do cativeiro. Sou aleluia. Eu que vou honrar vocês. Aleluia. Mas agora o povo se depara com pirreirote. Beco sem saída. Aleluia. E será que você também não está num beco sem saída? Será que você não tem olhado para o Senhor e falado, Senhor, eu não tenho saída? E todas as vezes que você se encontrar num beco sem saída, você lembra do povo de Israel. Quando eles chegaram em Pirreirote, beco sem saída, aleluia. O beco era sem saída, pastora Ana. Mas o guia daquele povo, Jesus de Nazaré, era que ia abrir um caminho no meio do mar para aquele povo. Ei, não há beco sem saída para o nosso Deus. Não há solução que Deus não tenha para mim e para a tua vida. E Ele está dizendo nessa manhã, aleluia. Ei, se tu está se encontrando em Pirreirote, se prepara, porque o Jesus de Nazaré, Ele está chegando para abrir um caminho no meio do mar, para mim e para você passar. Aleluia. Amém. Provedor. Deus é Deus. Hoje, Deus, Ele está dizendo, hoje chegou o dia de eu mudar a história. Hoje chegou o dia de eu virar esse cenário, de eu virar essa página, aleluia. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar luta, meus irmãos. Isso não quer dizer que a gente não vai vivenciar milagres da parte do Senhor. Primeiro, você precisa entender que para vivenciar milagre, a gente tem que passar alguns levantes, algumas afrontas. E
E o inimigo, muitas das vezes, ele vai crescer, pastora Ana. Muitas das vezes o gigante, ele vai dobrar de tamanho, aleluia. Muitos vão olhar e vão falar, olha, não tem jeito, não tem condições, eu não consigo, eu não posso, e realmente nós não podemos. E realmente nós não conseguimos, aleluia. Mas nós temos um Deus. Amém. Que ele fala para mim e para você no dia Amém. De hoje, essa guerra é minha. Amém. Essa Amém. Guerra é minha. Canta labassúria, canta lamanai. Ei, parai, ficai quieto e veja o livramento que virá sobre vós. Aleluia. Amém. Ei, parai, esperai e contemplai o meu trabalhar, o meu agir. Aleluia. Deus é aquele que age ao meu e ao teu favor. É o Deus que entra nessa peleja hoje e diz, ei, nessa peleja tu não terás que pelejar. Amém. Eu Amém. Pelejarei por vós e Amém. Vós falareis. Eita, glória. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eita, glória. Porque Davi, quando ele se depara com aquele gigante, Eliabe olha para ele e fala assim, o que você fez com aquelas poucas ovelhas que estavam lá? E Davi olha para ele, como quem diz, mas não é certo que eu estivesse aqui. Vocês não estão precisando de ajuda? Vocês não estão precisando de mim? Olha esse incircunciso afrontando o povo de Israel e vocês estão com medo. Mas Eliabe estava querendo dizer para ele que ele não tinha condições nenhuma de estar ali. E que ele não ia poder fazer nada a respeito de tudo que estava acontecendo. Só que ele esqueceu que Davi já tinha sido ungido rei. Aleluia. Davi era escolhido de Deus, aleluia. E Davi agora, ele teve que explicar tudo ali para Saul. Olha, eu já matei leão, eu já matei urso, eu já livrei as ovelhas da boca do leão, da boca do urso. Eu não deixei que fizessem nada com as ovelhas, aqui não vai ser diferente, aleluia. Mas olhavam para Davi com pouco caso. Olhavam para Davi como se ele não fosse nada, aleluia. E quando ele veste aquela armadura e ele vê que ele não consegue se locomover, que ele não consegue andar, ele tira. Né? E eu creio que todos olharam ali e falaram, agora vai morrer, agora acabou. E é assim que olham para mim e para você. Agora acabou, agora não tem mais jeito, é o fim da linha. Agora ela não se levanta mais, depois desse levante aí, acabou. Nunca mais vamos ouvir falar dela. Mas ele está enganado. Porque Davi, ele olha para aquele gigante e ele fala assim, ainda hoje, eu te matarei e arrancarei a tua cabeça. Glória a Deus. E darei as aves do céu. Eita, glória. Aleluia. Aleluia. Ainda hoje, gigante, ainda hoje. E ele olha assim para Davi e fala assim, olha, tu vem, o Davi, ele olha para ele e fala, olha, tu vem contra mim com espada e lança. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E a gente entende que esse nome, ele tem poder. Esse nome ainda faz toda a diferença, pastora Ana. A chave da hora, a chave ainda para a gente receber algo da parte do Senhor é a oração. Amém. Outra, eu vi a senhora dizendo, ei, coloca teu joelho no chão e tu vai vivenciar milagres. Aleluia! E a gente precisa entender que quando nós oramos aqui embaixo, quando nós colocamos o nosso joelho no chão, Deus, a gente consegue mover a mão de Deus, aleluia. Amém, a gente consegue que o Senhor mova os céus ao meu e ao teu favor, aleluia. E foi isso que aconteceu ali. Davi, ele derruba aquele gigante. E não foi com muita coisa não, viu? Foi só com 3 pedrinhas e uma funda. O nosso Deus, ele faz assim, é sem explicação que ele faz. Exatamente. Quando a pastora ela dizia assim, olha, milagre não se explica, milagre se vive. Se vive. Ela estava querendo dizer assim, olha, a gente nunca vai entender o trabalhar do Senhor. Talvez hoje você levantou e falou, Senhor, o que será de mim? Eu tenho uma conta para pagar, eu tenho a minha despensa está vazia. Senhor, o que será de mim?
E o Senhor, ele tá falando assim, eu sou a providência, aleluia. Eu sou o dono do banco, aleluia. Eu sou aquele que vou prover aquilo que tu necessita, aquilo que tu precisa, aleluia. Ei, Deus, ele se preciso for, ele envia os corvos aí na tua casa, mas ele não vai deixar um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome, aleluia. Como também Deus, ele não vai deixar os seus servos serem envergonhados, aleluia. Deus, ele vai entrar nesse negócio. Deus, ele vai dar estratégia, aleluia. Ah, missionária, como assim, hein? Ele deu estratégia pro povo lá no Egito. Agora o próprio Deus, ele manda a última praga para matar todos os primogênitos. Aí eu olho para mim, olho para você e podia dizer, ei, mas e os primogênitos dos servos? Daqueles que davam de buscando, como que ia ser, ia morrer também? Não. Deus, ele dá estratégia. Ei, passa sangue nos umbrais da porta. Marca a tua casa hoje. Aqui mora um servo do Senhor. Aqui mora uma serva do Senhor. Amém. O anjo da morte não vai passar. Aleluia. A profecia, ela tem que se cumprir. Amém. Mas o Senhor dá estratégia para mim e para você. Amém. No meio da prova, Deus, ele guarda os seus, guarda Amém. Isso na prova do teu coração. No meio da luta, Deus, ele guarda a mim, guarda você, aleluia. Ah, mas é porque Deus vai tratar, Deus vai fazer, Deus vai. Mas ele ainda guarda os servos do Senhor, aleluia. Ele guarda a nossa casa, ele guarda a nossa família, porque ele é Deus, aleluia. E ele é um Deus que dá estratégia. Amém. O Senhor, nessa manhã, ele está falando assim, olha, eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Amém, amém, amém. Eu sou livramento, canta lá, canta lá, Manai. Eu sou Jeová Rafá, aquele que cura as feridas, aleluia. Aleluia. O Jireu, Deus da nossa salvação, aleluia. Amém. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei o que tu tá vivenciando aí. Talvez aos teus olhos não tem mais jeito. Talvez você se encontre hoje num vale de Baca, um vale de lágrimas. Mas faça desse vale um manancial. Aleluia. Amém. Amém. E jorra para a vida eterna. Eita, glória. Ei, sabe o que é? Muitas das vezes a gente precisa confiar. A gente precisa confiar naquele que nos fez a promessa, aleluia. Amém. A gente precisa confiar, e aquele que confia descansa, e aquele que descansa dorme, e aquele que dorme fica desesperado, aleluia. Amém. Porque sabe que o meu Redentor, ele vive, em breve ele se levantará ao nosso favor. Amém. Esse é o nosso Deus, eita glória. Um Deus, ele que se levanta. Ei, você lembra de Jó? Jó perdeu tudo. Satanás, ele se apresenta numa reunião e ele fala, ei, o próprio Deus, ei, tu viste o meu servo Jó? Deus, ele dá testemunho de Jó. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto. E Satanás fala, sim, eu vi, mas ele também tem tudo. Ele tem tudo. Como não ser reto? Como não ser íntegro? Como não ser fiel? Ele tem tudo. Ele dá sacrifícios até pelos filhos. Ele oferece holocausto até pelos filhos. Pois é. Mas eu conheço Jó. Eu conheço você, pastora Ana. Eu conheço a missionária Fernanda. Eu conheço cada vida que está aqui. É o próprio Deus falando de mim, de você. E ele fala assim, olha, tu pode tocar em tudo, só não toca na vida porque ela me pertence. Glória. Só não toca na alma porque ela é minha, aleluia. Toca em tudo, Satanás. Pode tocar em tudo. E agora, pastora Ana, eu começo a contemplar Jó perdendo tudo. Sabe, Satanás vindo assim numa avalanche, chegando os caixões dentro daquela casa.
Eram 10 filhos, pastora Ana. São 10 caixão. Tem hora que a gente não tem estrutura para um. Você imagina 10 caixão dentro de uma casa. Muitas das vezes as pessoas elas querem falar da esposa de Jó. Mas a esposa de Jó era a mãe dessas crianças, pastora Ana. A esposa de Jó era a mãe. E ela estava ali enterrando seus 10 filhos. Ela estava vendo seu esposo definhar, morrendo, leproso, se coçando com um caco de telha. Agora a casa já não tinha mais mantimento. Agora a casa já não tinha mais criados, aleluia. Hoje, agora, ela já não tinha mais nada, ela não tinha gado, ela não tinha fazenda, ela não tinha mais nada. Ela perdeu tudo o que ela tinha. A gente precisa se colocar, muitas das vezes, no lugar da esposa de Jó. Quando ele fala assim, ei, mulher, como uma louca tu falas, é porque ela já estava blasfemando contra o Senhor, contra a fé dele. Mas ela não estava louca, não. Louco fica eu e você. Quando a gente tem um filho para sustentar e a gente não tem alimento na mesa. Quando a gente tem um boleto para pagar e a gente não tem a conta, o dinheiro no banco, pastora Ana. Louco fica eu e você quando a gente perde uma porta, ela se fecha nas nossas vidas. E quando a porta se fecha, a gente fica desesperado. Como é que vai ser, Jesus? E agora? Como é que eu vou me manter? Como é que eu vou pagar meus compromissos? Como é que eu vou pagar minhas contas? Mas a gente se esquece que a gente tem um Deus provedor, um Deus que cuida de mim e de você. Amém. Um Deus que muitas das vezes, quando ele fecha uma porta, é porque ele vai abrir 10 janelas na minha e na tua vida. Ou porque é tempo daquela janela se fechar, daquela porta se fechar. A gente precisa entender que o não também é resposta de Deus para as nossas vidas. A gente também precisa entender que a porta fechada também é Deus que fecha, aleluia. Mas quando ele quer também ele abre. E ele fala para mim, para você nessa manhã, ei, a porta que eu abro ninguém fecha, mas a que eu fecho também ninguém abre, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas a gente precisa entender que se hoje você se encontra num cativeiro, Deus ele está falando dessa maneira, é tempo de sair do cativeiro. Amém. Mas nenhuma unha que te pertence ficará nesse cativeiro. Em nome de Tu Jesus. vai sair daí com tudo. Amém. Você vai levar tudo que te pertence, aleluia. Ei, tu vai levar tudo que te pertence, nada vai ficar, Em nome de aleluia. Jesus. Tudo que é teu, eita glória, tudo que leva o teu nome, Deus manda te dizer que a ordem é para marchar, a ordem é para sair hoje deste lugar, eita glória. Ei, tu estava precisando de uma ordem, e Deus ele está falando, a ordem já foi dada, pega tudo que é teu, eita glória, e sai, em nome de Jesus, aleluia. Mas se prepare, porque muitas das vezes o processo ele vai ser árduo. O processo, ele não é leve. Não. O processo é para nos forjar. É para moldar caráter de crente. Amém. Deserto não mata ninguém, pastora Ana, mas ele fortalece. Amém. Ele ensina a viver. Mas o deserto também é lugar de passagem. Não é lugar de moradia, não. Não é para se acostumar a viver no deserto. Não é para se acomodar, aleluia, com o deserto. O Senhor está falando, o deserto é lugar de passagem. Você só vai passar por ele. Sim, sim. É só lugar de passagem, pastora Ana. Mas enquanto estiver lá, aprenda. Amém. Enquanto estiver no deserto, aprenda a viver de providência de Deus. É maná, canta lá basúria, subcanta lá manai. É água, aleluia. É carne, eita glória. É vestimenta, é nuvem de dia, é coluna de fogo à noite. E é presença de Deus 24 horas. É presença do Pai, eita glória. É Deus dizendo, ei, eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua vida, eu cuido da tua família, eu cuido de tudo aquilo que leva o teu nome. Amém. Em nome de Jesus. Glória. Aleluia.
A gente precisa entender que a gente fala para o Senhor, Senhor, que luta, que prova. Há tanto tempo eu estou passando por essa situação. E o Senhor, Ele fala para mim, para você nessa manhã, ei, o choro, ele pode durar uma noite. Verdade. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Amém. O tempo de cantar chega nas nossas vidas. Amém. Ei, por que não dizer que o tempo de cantar chega hoje? Davi, ele disse, ainda hoje eu te derrotarei, eu te matarei, Amém. arrancarei a tua cabeça. Amém. E o Senhor está falando, ei, a guerra não é tua, pastora Ana, essa guerra é minha, aleluia. Ei, nessa peleja tu não terás que pelejar, porque eu pelejarei por vós e vós calareis, aleluia. Ei, parar e ver o grande livramento que tenho para vós no dia de hoje. Palavras do Senhor. Amém. Palavras de Deus, que nós temos que começar a tomar posse delas. Amém. Amém. Deus está dizendo para mim e para você que coisas maiores virão sobre as nossas vidas. Eu creio. Que grandes coisas farão o Senhor por nós, aleluia. O Senhor, Ele está dizendo assim, meu filho, filha, descansa no Senhor. Amém. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ei, a palavra é, nenhuma unha vai ficar. Toma posse dessa palavra. Ei, pronuncia essa palavra quando amanhecer o teu dia. Nenhuma unha daquilo que te pertence, Satanás, ele vai tocar. Amém. Olha, em nome de Jesus. nenhuma unha que pertence a mim, Satanás vai colocar as patas dele. Ei, nenhuma unha, Senhor, a tua palavra ela diz que Nenhuma. se preciso for, Deus, ele coloca os teus anjos acampados ao redor da tua casa. Amém. Se preciso for, Deus, ele unge os umbrais da tua porta com sangue. Se preciso for, eita, glória, eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu sei num Deus que cria situações para livrar o teu povo da mão do inimigo. Amém, eu creio num Deus que cria situações para livrar o teu povo do meio do deserto. Eu sei de um Deus que é conosco ainda dentro do vale, aleluia. Ah, mas o vale está seco, o vale está cheio de ossos. Ei, Ezequiel, podem reviver esses ossos? Tu o sabes. Se eu sei, Ezequiel, profetiza sobre eles. Profetiza. E é interessante, pastora Ana, que a oração de Ezequiel é: Senhor, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. A palavra, ela tem poder. Amém. Ainda que as pessoas olhem para mim e para você e não dê nada. Ainda que as pessoas muitas das vezes olhem para mim e para você e zombe. Ainda que muitas das vezes as pessoas ainda olhem para mim e para você e façam chacota do nosso Deus. Deus, ele está falando, ei, essa prova, ela tem dia e tem hora para acabar. Aleluia. Essa luta, ela tem dia e tem hora para ter fim. Eita, glória. Esse gigante tem dia e tem hora para cair por terra. E Deus está dizendo nessa manhã, se tu tiver fé, se tu crê, aleluia, ainda hoje, esse gigante, ele cai por terra, em nome de Jesus. Eita, glória. Não é amanhã, não. Não é depois de amanhã, não, pastora Ana. Não é o mês que vem. Não é depois, é hoje. O dia é hoje. Deus, ele está dizendo desta maneira, hoje eu faço um milagre na tua vida. Amém. Muda a história da tua família. Hoje eu entro nessa situação, aleluia, e mostro para aqueles que estão ao teu derredor, e mostro para aquele gigante que eu sou contigo, aleluia. Ei, o grandão da Galileia está no nosso meio, eita glória. O leão da tribo de Judá, ele está se levantando ao meu e ao teu favor. Amém. E para você, eu sou contigo, filha. Eu sou contigo, filho. Creia. Creia em mim. Eita, glória. Creia no Senhor Jesus. Creia nas promessas que há sobre a tua vida. Aquele gigante, ele foi derrubado.
com apenas 3 pedrinhas. E a gente olha assim e fala, meu Deus, o que é isso? Isso é coisa para Deus. O impossível é coisa para Deus, pastora Ana. Sabe, o inimigo, muitas das vezes, a gente olha e fala assim, Senhor, parece que ele cresceu, ele dobrou de tamanho. Não tem problema. Não tem problema, porque maior é o que está conosco. Amém. O nosso Deus, a palavra do Senhor diz que não há impossíveis para o nosso Deus. Não existe. Não há impossível. Eita! Um Deus que cura câncer. Aleluia. Um Deus que cura HIV. Um Deus ele que cura, que tira o homem da cadeira de rodas. Um Deus que entra na corrente sanguínea. Um Deus que trabalha onde quer que tu precisa que ele trabalha. Eita, glória! O Salmos 46, ele começa dizendo, Deus é. Amém. Deus é o que tu precisa que ele seja. Amém. Ele é advogado, ele é juiz, ele é médico, ele é promotor, ele é desembargador, ele é delegado, eita glória, ele é advogado, é ribe que andará séria, canta lá manai, decaia sol, decaia, ele é o que tu precisa, mulher. Amém. Ele é dono do Banco do Brasil. Glórias. Ele é dono da Caixa Econômica Federal. Glórias. Ele é dono da prata. Ele é o que tu precisa que ele seja nessa manhã. Meu Deus. Não sei qual é a tua necessidade. Mas o Senhor me mostra aqui pessoas com o coração muito aflito. Pessoas com o coração desesperado. Sem saber como é que vai ser. Deixa eu te falar algo aqui nessa manhã. Ei, só escurece até meia-noite. É um dizer da minha avó, pastora Ana. Só escurece até meia-noite. A minha avó não é serva do Senhor. A minha avó não é crente. Mas ela disse para mim, Fernanda, só escurece até meia-noite. Deu meia-noite, pastora Ana, com chuva, com sol, frio, calor. A tendência é clarear. Ei, o tempo de cantar chega. Minha avó estava dizendo sem saber. A minha avó estava falando assim, ó. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Eita, glória. A alegria, ela vai chegar na minha vida. A alegria, ela vai chegar na tua vida. O tempo de cantar vai chegar. Nós vamos cantar que só o Senhor é Deus. Só Deus podia fazer. Só Deus podia realizar. É verdade, é assim. Oh, glória! Oh, glória! Deus é maravilhoso. Ele é. Eu não me canso de falar desse Deus. Que ele muda diagnóstico. Ei, você pode crer nisso. Ele muda. Aquela mulher, a mulher cananeia, ela estava ali atrás do Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, e os discípulos olham e falam, mestre, despede-a. Porque ela vem gritando atrás do Senhor, ela vem clamando atrás do Senhor. E o Senhor olha para aqueles discípulos e fala assim, ei, mulher, que tem eu contigo? Ela fala, olha, minha filha está miseravelmente endemoniada lá em casa. Está me dando muito trabalho para que as irmãs venham entender. E o que uma mãe não faz por um filho, igreja? Ela estava ali correndo atrás do Senhor, porque ela sabia que dali podia vir a cura dela. Ela só queria uma palavra, aleluia. E ele olha para ela e fala, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí todo mundo fala assim, meu Deus, mas de que jeito que ele falou? Ei! Ele falou porque ela era cananeia. Ela não era da tribo, ela não era ali ela não era judia, ela era cananeia, um povo ruim, um povo que fazia muitos sacrifícios a outros deuses, um povo que matava criança, o povo cananeu era um povo terrível. Mas Deus, ele não vê como o homem vê. E Deus, ele fala assim, olha, não é lícito eu tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos.
Ela falou, mas o também, o Senhor, meu Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Meu Deus, que fé dessa mulher, pastora Ana. Olha a fé dessa mulher. E por causa da resposta dela, Sim. Deus olha para ela e fala assim, olha, filha, a tua fé, por causa da tua fé, você vai que quando tu chegar lá, tua filha já vai estar curada. Glória a Deus. Tu vai, porque eu já libero a cura daqui. Eita, glória. Ei, vai. Quando tu chegar lá, tua filha já vai estar sã. Aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Que a gente pede, pede e não recebe, porque não sabemos pedir. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele está falando assim, olha, peça com humildade. Peça com sabedoria. Porque o dono da vida, ele está no nosso meio nessa manhã. Amém. E ele está falando para mim, para você, qual é o teu gigante? O teu gigante é Faraó? Olha o que eu fiz com Faraó. Olha quantas pragas eu mandei para Faraó saber que eu era Deus. E eu era com aquele povo. E por muitas das vezes eu endureci o coração de Faraó. Eu endureci o coração de Faraó. Para ele não deixar o povo sair, porque eu queria provar o meu povo. E eu queria provar para Faraó que eu era Deus. Mas o meu povo saiu de lá. E eu fui com o meu povo. Será que esse mesmo Deus não é o mesmo Deus que é comigo e com você nessa manhã? Esse Jeová Rafá, o médico dos médicos por excelência. Poderoso. Ah, missionária, mas o diagnóstico já chegou. Ei, já falaram, não tem não. Enquanto a vida há esperança. Amém, amém. E o diagnóstico do homem chegou, de Deus ainda não chegou. Deus ainda não deu a última palavra. A última palavra ainda é do nosso Deus. Aleluia. Mas a última palavra já chegou aqui pro meu neto. A última palavra já chegou pro meu filho. A última palavra já chegou pro meu esposo. Não aceita. A última palavra é do grandão da Galileia. Amém. E ele tá falando assim pra mim, pra você, eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Eu sou o seu Deus, o seu refúgio, a tua fortaleza, aleluia. Descansa em mim, confia em mim, aguarda em mim, aleluia. Ei, porque eu ainda vou te surpreender na face desta terra. Ei, tu saberá que eu sou Deus, aleluia. E ele falou para nós bem claramente nessa manhã, que nenhuma unha daquilo que é nosso, Satanás ele vai tocar. Satanás não vai tocar em nenhuma unha daquilo que diz respeito a mim e a você. Amém. E nenhuma unha que leve o nosso nome, Satanás ele vai tocar. Não vai. Ele pode até se levantar. Ele pode até ficar de pé. Ele pode até, sabe, nos afrontar. Mas ele não fica com nada que é nosso. Em nome de Jesus. Porque isso pertence ao Senhor. Amém. A Amém. nossa vida é do Mestre. Amém. A nossa casa é do Mestre. Os nossos filhos são herança do Amém. Senhor. Aleluia. Aleluia. Os nossos filhos são herança do Senhor. Herança, herança. O Senhor, Ele nos deu, aleluia, para que a gente cuidasse. Mas é dele. E Ele tem colocado os anjos deles ao redor como labaredas de fogo. E Ele tem guardado em todo tempo. Aleluia. Amém. Os irmãos possam ficar com essa palavra nesta manhã. Grandes coisas estão por vir. Eu creio. Grandes coisas tem o Senhor para minha e para tua vida. Aleluia. Tem surpresa de Deus chegando. Eu creio. Tem coisa boa chegando, pastora Ana. Amém, Tem coisa Senhor. boa chegando. Tem algo acontecendo. Aleluia. Sim, sim. Ei, Deus, Aleluia. Ele está movendo as mãos no mundo espiritual. Meu Deus. Quando a lavassúria subcanta lá, manai. Oh, decaia sol, decaia senda, raça como naragai. Ribe que andarava séria. Tem coisa boa chegando. Deus, ele está dizendo assim, ei, se prepara para o novo de Deus. Amém.
Amém, Deus. Prepara para cantar o hino da vitória. Aleluia. Se prepara para dar o culto de ação de graça. Em nome de Jesus. Se prepara, se prepara. Mas se prepara também para dizimar desse valor que você vai receber. Amém. Sim, Senhor. Se prepara para dar parte do Senhor, daquilo que Deus ele vai fazer na tua vida. Sim, Senhor. Não se esqueça de Deus, aleluia. Ei, pague tudo que... Eita, glória, meu Deus. Lembra da mulher do azeite da viúva? Aquela mulher que vivenciou milagre de porta fechada. Quando o milagre acontece na sua vida, ela volta até o profeta e diz assim, pastora Ana, olha, o milagre já aconteceu. As minhas vasilhas estão cheias de azeite. O que é que eu faço agora? Ele fala assim, olha, você vai, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Amém. Mas aquela mulher, ela é sábia. Ela volta para perguntar o que ela deve fazer. E muitas das vezes, hoje, os servos do Senhor, eles recebem e não voltam nem para agradecer. Muitas das vezes, a gente está parecendo os 10 leprosos, pastora Ana. Deus curou 10, mas só um voltou para agradecer. E o que voltou ainda não era judeu, não. Era estrangeiro. Aleluia! Então, que nessa manhã, a gente possa ser grato a tudo que o Senhor vai fazer. O Senhor falou aí, se prepara, porque haverá milagre de porta fechada. Em nome de Jesus. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Amém. Deus vai mudar diagnósticos. Deus vai mudar a história. Deus vai virar cativeiro. Deus ele vai fazer. Eu creio. Porque, ó, há uma promessa sobre as nossas vidas. Amém. Não esqueça de dar seu testemunho. Não esqueça de vir aqui falar assim, olha, Deus realmente ele é na vida de vocês, porque Deus ele fez. Amém. Essa proposta, essa campanha não é em vão, pastora Ana. Deus ela não te deu por um acaso. Não é de qualquer maneira, não. A gente paga um grande preço para estar aqui. Sim. E Deus ele está dizendo, vou eu fazer. Amém. Vou eu mudar histórias. Amém. Vou eu mudar cativeiros, aleluia. Eu creio. Multiplicará uma unha aquilo que na mão de Satanás. Mas que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa manhã. Aleluia. Porque ele é digno. Toda a honra e toda a glória. Toma Aleluia. Posse da sua vitória. Toma posse do novo de Deus. Amém. Cantarás o hino da vitória muito em breve. Muito em breve. Muito Amém. Em breve. É assim. É assim. Tem algumas pessoas que estão nessa live e que já estão numa luta já faz algum tempo. E Deus ele tá falando assim, e eu me incluo também, pastora Ana. Você já está vivenciando algumas lutas já faz algum tempo. Mas o Senhor, ele manda dizer que essa luta tem dia e tem hora para acabar. Amém. Tem dia e tem hora para acabar. Amém. Deus, ele faz. Deus é fiel. Amém. E nós cantaremos o hino da vitória. Em nome de Jesus. O meu culto de ação de graças já tem dia e já tem hora marcada. Glória a Deus. Eu creio nesse Deus que me prometeu. E até lá, eu ainda glorifico e agradeço e exalto o nome dele. Porque eu creio que ele vai fazer o extraordinário na minha vida. Ele vai fazer o extraordinário na minha casa. Ele vai fazer o extraordinário no meio dos meus. E nós vamos glorificar e exaltar o nome dele. Aleluia. Porque de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Receba nesta manhã essa palavra. Né? Essa palavra de promessa. Promessa. Extraordinário. Amém. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eita, glória! Aleluia! A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia. Toma posse nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastora Ana. Aleluia. Deus abençoe, quarto de guerra. É sempre uma honra estar com vocês. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor na vida de cada irmão que esteve aqui conosco. Deus abençoe cada um. Uma semana de bênção, uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que presença gloriosa do Deus vivo no nosso meio. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E nós encerramos essa live
declarando: só o Senhor é Deus. Esse é o nosso cântico de vitória, porque nenhuma unha sequer do que é nosso, em todas as áreas das nossas vidas, vai ficar no Egito. Nada, nenhuma unha nas mãos de Faraó, nenhuma unha nas mãos de demônio ou do homem corrupto, como tem se levantado ultimamente para enganar o povo. Nenhuma unha. O que Deus nos deu é nosso, porque nós vamos devolver para Deus. Então é dele. Glória a Deus. Aleluias. Nós terminamos essa live, missionária Fernanda, agradecendo a Deus. Que presença gloriosa. Que Deus grande. Que Deus tremendo. Aleluia. A minha vontade agora é que se estivéssemos no monte. Sem tempo determinado para descer. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus, minha querida. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, te usando da maneira que Ele quer, te dando graça, te capacitando, ordenando que as bênçãos dele te alcancem. Você e a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus pela tua vida, gratidão por mais uma vez estar conosco, em nome de Jesus. E se prepara para a próxima, em nome de Jesus. Deus te abençoe, guerreiro. Beijo no coração. Fica na paz. Amém. Nosso Deus é bom e fiel. Vamos encerrar orando. Obrigada, Deus. Tua fidelidade é grande. Deus, a nada pode se comparar à bondade e à fidelidade do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Obrigada, Pai, por esta palavra. Muito obrigada por essa palavra. E nesta hora nós enviamos uma palavra de cura para a vida do pregador Edmilson, do evangelista. Cura o teu filho. Cura todos os órgãos que foram transplantados e que agora não estão funcionando bem. Haja cura, haja equilíbrio de Deus, haja poder de cura sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus. Cada pedido aqui colocado, nós apresentamos para Deus. Cada nome escrito, cada situação nas mãos do Senhor. E sobre cada situação dessa, eu profetizo uma intervenção sobrenatural de Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, Pai. Nos abençoa a noite na tua casa, em campanha de oração, corredor dos milagres. Senhor, leva-nos a estar ali, passando ali atentos. Não passando de qualquer maneira, mas atentos aos nossos milagres. Porque nenhuma unha sequer do que a nossa família, do teu povo, vai ficar nas mãos do inimigo, nas mãos de Faraó ladrão. Nada no Egito, nada, nenhuma unha, porque tudo que é nosso pertence ao Deus vivo. Igreja do Deus vivo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te marque com vitória, te marque com paz, porque ele é o Jeová Shalom. Eu te envio para um dia de bênção, uma noite de vitória, na presença do Rei. Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Gratidão por você aqui conosco. Gratidão por Jesus aqui conosco. Gratidão pela vida da missionária Fernanda aqui conosco. Gratidão, porque somos um povo que caminhamos debaixo das promessas de um Deus que não erra e que não falha. Em nome de Jesus. Beijo no coração, amo vocês. Se o Senhor permitir, na próxima sexta-feira estaremos de volta, declarando nenhuma unha do que é nosso vai ficar no Egito. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, amo vocês. Gratidão, missionária Fernanda. Deus abençoe a tua vida, guerreira. Beijo para vocês. Gratidão. Aleluias.